Oi, pessoal, tudo bem? Dando continuidade, então, à correção da apostila Aprender Sempre, volume 1, de língua portuguesa do 8º ano, sequência de atividades 3, aula 3. Na minha apostila está na página 34, causando impacto. Então, nessa aula, vocês vão observar no gênero textual reportagem os recursos utilizados para impactar, para chamar a atenção do leitor e tudo mais. Nós temos aqui um trecho, trechos de uma reportagem. Então, vamos ver. Pandemia deve aumentar a produção de lixo plástico. Então, foi publicado em junho de 2020 esse texto aí, no auge da pandemia. Por causa da pandemia do novo coronavírus, as pessoas estão usando mais materiais descartáveis, como luvas plásticas, máscaras faciais e visores, uma espécie de máscara transparente utilizada para cobrir o rosto inteiro, o que leva ao aumento da quantidade de lixo plástico gerada pelo mundo. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP, a pandemia deve causar um aumento entre 15% e 25% do lixo nas residências do país. É muita coisa, né, gente? Nos hospitais, o número pode ser ainda maior, estima-se um crescimento de 10 a 20 vezes. Apesar de diversas cooperativas estarem fechadas, separar os materiais recicláveis continua sendo essencial para que eles não acabem nas ruas e oceanos, por exemplo. Então, é importante lembrar, como eu já disse, que é do período do auge da pandemia e que realmente as pessoas começaram a usar muitas máscaras e muitos elementos descartáveis, até para evitar a questão do toque e tudo mais, do contato. E é claro que isso gerou o aumento da produção de lixo plástico, e infelizmente a gente via máscaras, inclusive, jogadas pela rua, Nós vimos também nas areias da praia, nos oceanos, o que é muito grave, nós sabemos, essa questão do acúmulo de lixo no planeta. Então, letra A. O que causa impacto no leitor ao tomar conhecimento acerca do assunto da reportagem? Então, aqui, gente, são esses dados que causam impacto, Ou pelo menos que a gente espera que incomode o leitor. O aumento de 15 a 25% no lixo residencial, que é muita coisa, eu já falei durante a leitura do texto. O aumento do lixo hospitalar em até 20 vezes, em 10 a 20 vezes, também é muita coisa. E isso, consequentemente, vai gerar e gerou mais lixo nas ruas e oceanos. Tudo isso é muito preocupante, muito impactante. Letra B. Quais os modalizadores presentes no fragmento da reportagem? Ou seja, quais termos que direcionam a leitura do texto e dão alguns significados para a leitura do texto. Eu vou apontar para vocês. Então, aqui nós temos alguns exemplos. No primeiro parágrafo, por exemplo, na segunda linha, quando fala dos materiais descartáveis e fala dos visores, que é uma espécie de máscara transparente. Uma espécie de delimita, então, a característica daquela máscara transparente Face Shield. Então, copiem assim e grifem também, viu? Depois, nós temos também, que é no segundo parágrafo, a expressão pode ser... deixa eu ver se é no segundo parágrafo. Isso, de que pode ser ainda maior, Essa estimativa pode ser ainda maior. Pode ser, é uma ideia de incerteza, Pode ser, pode não ser, não dá para afirmar totalmente, tá? E estima-se, passa a ideia de possibilidade. Estima-se um crescimento de 10 a 20 vezes no crescimento do lixo hospitalar. Estima-se, é uma estimativa, é uma possibilidade, tá bom? Então, copiem dessa maneira e grifem. Então, aqui tem alguns exemplos, Olha, por exemplo, aqui, sem dúvidas, talvez, lamentavelmente, são modalizadores, Que no caso, sem dúvidas, da ideia de certeza, expressam certeza. Talvez
as pessoas estejam usando mais materiais descartáveis? É uma incerteza. E, lamentavelmente, é uma afetividade. Você está lamentando, você está chateado, você está triste com o fato das pessoas estarem usando mais materiais descartáveis. Isso é para mostrar que, dependendo da expressão que você usa, olha, essa daqui, sem dúvida, expressa certeza. Talvez, incerteza, possibilidade. Lamentavelmente, infelizmente, é de afetividade. Pessoal, aqui no exercício 2, tem uma pesquisa para vocês fazerem, que é localizar, escolher, né, uma notícia para vocês. Vocês podem comparar, vocês podem sentar em dupla e comparar a notícia que vocês escolheram e preencher a apostila de vocês com as principais informações da notícia. É claro que cada um pode pesquisar, tá? Escolher a notícia. Aqui eu trouxe um exemplo com um assunto relacionado também à pandemia, já que nas aulas anteriores nós falamos de notícias a esse respeito, tá? Então, peguei aqui o assunto doação de marmitas a moradores de rua durante a pandemia. A manchete, que é o título, né? Mais de 2 milhões de marmitas já foram entregues a moradores de rua desde o começo da pandemia em São Paulo, no caso na cidade de São Paulo. Lead é o primeiro parágrafo da notícia, como eu disse, que traz as informações principais. O que foi, onde foi, quando foi. Mais de 2 milhões de marmitas já foram entregues a moradores de rua desde o começo da pandemia em São Paulo. Considerando então a publicação dessa notícia, que é 2021, e o início da pandemia 2020, tá? Março de 2020, considerando aí o decorrer de um ano mais ou menos do auge da pandemia. A iniciativa é uma parceria da Prefeitura da capital paulista com restaurantes da cidade. Corpo do texto. Corpo do texto é o decorrer da notícia, então, né? Se o lead é o primeiro parágrafo, o corpo do texto é a continuação, que traz mais informações a respeito do assunto tratado. O projeto Rede Cozinha Cidadã, criado em abril do ano passado, funciona com os restaurantes interessados que aceitam as regras do edital. Ou seja, a prefeitura então abre uma contratação e fala que vai pagar tanto, né, pelas marmitas, e os restaurantes que aceitam, então, e participam dessa chamada licitação e tudo mais, são contratados, então, pela prefeitura para fazer as marmitas e servir, tá? Para as pessoas em situação de rua. A cada refeição entregue, o restaurante recebe R$10, ou seja, a prefeitura paga R$10 por marmita para o restaurante fazer essas marmitas e entregar. Muito bem. E aqui tem uma imagem ilustrativa, que no caso você pode inclusive pesquisar a respeito do tema, fazer um desenho também na sua apostila, caso você não vá fazer a impressão e tudo mais, tá? Para colar aí. E os elementos de impacto da notícia, né? No caso, o que me chamou aqui a atenção, então, mais de 2 milhões de marmitas entregues para moradores de rua, digamos aí ao longo de um ano, considerando que a notícia foi publicada em 21 e o início da pandemia em março de 2020, desculpa. São produzidas cerca de 7.500 marmitas por dia e a prefeitura gastou mais de 20 milhões com esse projeto, que é um projeto que atende tanto a necessidade dos moradores de rua, quanto a necessidade das pessoas que ficaram desempregadas e têm oportunidade de trabalhar nos restaurantes produzindo e entregando as marmitas. Muito bem, por hoje é só, espero ter contribuído com vocês mais uma vez. Um grande abraço e até a próxima.